Então sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Gabriel e você está assistindo ao Zanis Lab. No vídeo de hoje a gente já está direto na bancada porque eu vou estar mostrando para vocês a SKR 1.3. Né? A gente vai ver quais as vantagens em cima do conjunto aqui do Arduino e Ramps e quais as vantagens que ela tem. Também vou estar mostrando aqui, né, qual a função de cada pino, como a gente configura eles, para que serve. Primeiro, para a gente entender quais a principal diferença entre a SKR e o Arduino, eu vou explicar brevemente o que seria isso aqui, né? O que seria um microcontrolador. Um microcontrolador é como se fosse um mini PC, né? Então, dentro daquele CI preto, eu tenho um processador, eu tenho memória RAM e eu tenho também memória flash, que seria o HD. Tudo isso é ligado por um barramento, né? Em que o processador pode ler tanto a memória RAM quanto a memória flash. A diferença entre um microcontrolador de 8 bits e um de 32 está nesse pedaço aqui, né? Para fazer uma analogia, cada bit corresponde a uma caixinha em que eu consigo armazenar um item, né? Então, em um microcontrolador de 8 bits, o processador consegue lidar com até 8 caixinhas de uma vez. E o barramento, que liga o processador às memórias, né? Também consegue trafegar só 8 caixinhas de uma vez. Então, digamos que eu tenha aqui uma operação que tenha 32 bits, né, de informação. Para esse conjunto aqui fazer isso aqui, ele vai precisar fazer 4 operações. Né? São 4 vezes 8 aqui. Então, você perde tempo. Né? No de 32, o processador e o barramento já consegue trabalhar com 32 caixinhas de uma vez. Isso aqui vezes 4. Certo? Então, isso quer dizer o quê? Que nesse mesmo caso aqui, em que ele precisa fazer essa conta, ele vai fazer de uma vez só. Então, a maior diferença entre eles é isso, né? A quantidade de dados que o processador consegue lidar, né? E juntamente com o barramento consegue carregar. Outro fator também que muda é que os de 32 você consegue trabalhar com frequências mais altas, né? Os computadores de mesa, a frequência de um processador está na casa dos gigahertz. Né? Gigahertz. Aqui, a gente já está numa escala um pouquinho menor. A gente trabalha aqui em megahertz. Né? Mas só para efeito de comparação, o Arduino trabalha com um clock de 16 MHz. Isso quer dizer que ele consegue fazer 16 milhões de operações em um segundo. Enquanto o processador da SKR, né, trabalha a 100 MHz. Isso quer dizer que ele é capaz de operar a 100 milhões de operações em um segundo. Né? Então a gente vai ter aqui muito mais velocidade de processamento e uma capacidade de processar dados maiores. Né? Essa é a grande diferença entre esses dois aqui, né? É o microcontrolador. Então, entendendo aquilo, a gente já vê que a maior vantagem de uma placa de 32 bits é a capacidade dela de processamento. Né? Ela consegue processar muito mais informação do que a de 8. Então, essa já é uma grande vantagem. Outra grande vantagem da SKR está no fato também do regulador ser chaveado, né? É um regulador que esquenta menos, tem uma melhor eficiência. O do Arduino não. Ele esquenta demais. Se você não pode trabalhar com ele em 24 volts,
porque senão você pode correr o risco de queimar. Ele não tem proteção contra curto também. Se você por acaso ligar por engano, né, o end stop nesses dois pinos, né, você e apertar ele, você fecha um curto e isso tende a queimar, tanto que essa aqui já acabou queimando, né, numa primeira tentativa minha, né? Então a gente tem esses detalhes. Fora também layout, né? O layout da SKR é muito mais elaborado. A gente tem componentes melhores, né? Uso de fusível em lâmina, não aquece tanto quanto esse fusível aqui, né? Tanto que se queimar um desse aqui numa loja numa autopeça você encontra, né? Usado também em automóveis. A gente tem os boards aqui de conexão melhores, né? O da Ramps tende a derreter esse cara aqui, porque a corrente que a mesa consome é muito alta. O MOSFET da SKR é melhor dimensionado do que o da Ramps, né? Ele aquece menos. Coloquei esse dissipadorzinho aqui só porque estava sobrando mesmo. Mas ela aquece bem menos, não chega nem a. Não chega quase a esquentar isso aqui. A gente tem também facilidade na instalação dos TMCs, né? No caso da SK, no caso da Ramps, você tem que fazer jumpers com os fios, né? Para ligar os pinos. Aqui não, é só você escolher aqui embaixo ou aqui na lateral, né? Então a gente tem essas grandes vantagens. Também tirando o preço, só a SKR no AliExpress às vezes é o valor de um conjunto desse aqui no Brasil. Então eu acho que vale a pena um pouco o tempo de espera para chegar a placa, mas você pegar no mesmo valor uma placa muito mais bem feita. Agora vamos dar uma olhada aqui no que são todos esses pinos, né? Começando aqui do lado, a gente tem os pinos de energia, né? Aqui é o pino que liga a fonte. Aqui a gente pode ver a marcação. Então, esse pino aqui é o positivo da mesa, esse é o negativo. A gente tem aqui dois conectores para os hot-ends, né? Hot-end 0 e hot-end 1. E a gente tem aqui um conector de fan, né? E foi nesse momento que eu percebi que eu esqueci de falar sobre esse pino. Esse pino ele vai ter a tensão que tem na fonte. Então, se você tiver uma fonte de 12 volts, ele vai ter 12 volts, 13, 13 e assim por diante. Ele serve para você ligar um fan para resfriar os drivers, ou se você quiser ligar o fan que resfria o hot end, né? Essa é a função dele. Tem a marcação na placa também da polaridade e é isso. Segue o vídeo. Negativo, esse lado aqui, e positivo. Esse aqui é aquele fan para PLA, né? Outra vantagem é, enquanto a Ramps você tem um hot end, você só pode ter ou um hot end e um fan, aqui você pode ter dois hot ends mais o fan, né? Aqui em cima a gente tem os drivers, né? A diferença aqui é que a Ramps tem só três, essa aqui já tem quatro em duas fileiras, né? Então funciona como? Se você usar um TMC 2130 ou 5160 que use SPI, os jumpers vão ser colocados todos desse lado aqui, ó. Desse lado, né? Na barra vermelha. Você põe todos os quatro para TMC SPI. Se você usa TMC 2208 ou 2209 em modo UART, na SKR 1.3 são esses conectores vermelhos aqui, né? Tanto que já está aqui os que eu uso. E na 1.4 é esse conector aqui, ó. Daqui para baixo, o terceiro. Então o ART da 1.4 é o vermelho aqui embaixo, né? Para você usar os drivers que não sejam esses TMCs, a conexão é feita entre um vermelho e um preto, né? Como pode ser visto aqui.
Eu uso um DRV8825 para o extrusor, então aqui está configurado em 1/32 micropassos, né? A gente só usa os 3 primeiros aqui de cima, né? Não precisa usar esse de baixo. Outro detalhe é por conta desses pinos aqui. Se a gente olhar aqui em cima, ele tem até uns escritos, né? O XST, YST. Isso aqui é o que? Esse jumper conecta esse pino aqui do TMC para a função de sensorless homing, né? Quando você usa o driver como end-stop. Então ele conecta esse pino ao pino de sinal do end-stop menos, né? Mínimo. Então, se eu quero só o Y, eu tiro aqui e deixo só o Y. Isso aqui é uma vantagem em relação a 1.4, porque a 1.4 tirou esses jumpers e esses pinos estão ligados diretos. Então, se você for usar, por exemplo, um TMC 2209 e você vai usar o end stop mínimo do Z, você tem que cortar esse pino fora. Olha eu aqui de novo. Eu lembrei que tem como não cortar o pino do TMC 2209 no Z se você usar a ponta de prova do bico, né, o belly touch ou um servo com o bracinho, como sensor de end-stop do Z. Né? Para isso a gente vai fazer o quê? É só trocar o pino que o Marlin entende como end-stop mínimo por esse probe aqui. Né? Então para fazer isso é só vir aqui no Marlin, né? Marlin, Source, Pins, LPC 1768. Isso serve tanto para 1.4 como para turbo, porque a turbo usa os mesmos pinos aqui. Né? Abre aqui Big Tree 1.4, desce aqui, e aqui onde ele fala Z and Stop, a gente vai trocar pelo do probe. Então fica assim. Fica assim. Aí você vai fazer o quê? Se você usa aquele sensor belly touch ótico, você vai colocar o ground e o sinal aqui e uns 5 volts você pega aqui. Né? É isso. Volta pro vídeo. Né? Que eu não acho legal. Eu prefiro mais esse esquema aqui de jumpers. Né? Inclusive outras placas usam esse esquema de jumper aqui. A MKS está usando esse tipo. Né? Uma desvantagem aqui da SKR é que a gente só tem aqui em cima 5 conectores para o motor de passo. Né? A gente pode ver aqui XYZ, E0 e E1. Se você for usar um driver só para 2 motores de passo no Z, você precisa fazer um adaptador aqui. Você não consegue usar porque ele só tem uma saída para o Z. O que eu gosto de fazer é espelhar o Z aqui para o extrusor 1. Né? Então eu tenho um motor para um driver para cada motor. Eu acho melhor assim porque o motor você garante mais torque para o motor e sobrecarrega menos o driver. Né? Aqui a gente tem as saídas de controle do driver, a gente também tem nesses pinos aqui, né? Pino Enable, Step, Dir e um Ground, caso você queira ligar naqueles drivers TB 6600 externos, né, de maior capacidade, você pode usar esses pinos aqui. Logo aqui embaixo, a gente tem o pino do servo, né? Mais abaixo aqui, a gente tem o pino de seleção de 5 volts. Então, nessa posição, eu tenho que os 5 volts vai vir do regulador de 5 volts da placa. Nessa posição aqui de 5 volts do USB, quem vai providenciar os 5 volts para a placa é a USB. Né? Aqui do lado, a gente tem pinos de gravação pro microcontrolador, mas a gente não mexe neles, não são usados aqui. Aqui nesse cantinho, pino de boot também relacionado ao microcontrolador, não precisamos mexer nele. Né? Aqui do lado, aqui nesse canto, a gente tem o conector EXP1 e EXP2 para os displays, né? Então você pode usar aquele display gráfico e o display de linhas também, ele dá suporte. Aqui no cantinho a gente tem um botão de reset da placa, mais na lateral os pinos de termistors, né? Sendo o termistor da mesa, termistor 0 e termistor 1, né? Aqui no cantinho, TB, T0, T1. E esses dois aqui
são os conectores pro display touch. Né? Você pode usar o da Big Tree, por exemplo, você conecta aqui. Mas os mesmos pinos que tem aqui embaixo também. Né? E tá, por último, a gente virando ela, a gente pode ver que tem a marcação de todos os pinos aqui embaixo. Né? O que é cada um? Por exemplo, eu tenho aqui embaixo a descrição dos pinos do driver. Para alinhar o pino, então é só ver aqui, ó, pino enable está aqui em cima, né? Aqui esse primeiro aqui, o pino enable próximo desses aqui, né? Pino de servo, qual que é a ordem deles, né? Nesse caso seria 5 volts negativo sinal. E é isso. Aqui na placa não tem muito segredo, né? É bem tranquilo de configurar. E é isso. Vamos lá para o PC agora que eu vou estar mostrando o que a gente precisa fazer no Marlin para ele poder ser compilado aqui para SKR. Para a gente estar configurando o Marlin de forma que ele seja compilado para SKR, a gente tem que mudar basicamente 3 coisas. Né? A primeira delas é aqui no arquivo platform.ini, que é esse valor aqui, do default env. Aqui a gente configura qual microcontrolador a placa está usando. Para saber qual que é o microcontrolador, geralmente no site do fabricante da placa informa, ou você pode olhar em cima dela, igual nessa foto aí, tem marcado o modelo, né? Então, caso você não saiba, é só olhar no seizinho preto que você consegue identificar qual é o modelo do microcontrolador. Qual ele vai estar compilando, né? Então, SKR 1.3 usa o LPC 1768. Também é usado esse na SKR 1.4 e na 1.4 Turbo é o 1769, certo? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é aqui no configuration.h a gente mudar a porta serial para -1, né? Porque como a SKR tem embutido nela o USB, né? Ela não depende de um chip externo para fazer essa função, a gente tem que indicar aqui no Marlin. Né? Ele fala que serial port -1 se for uma porta USB emulada, né? Uma porta serial emulada. Como a da SKR é emulada, a gente põe aqui -1. E o terceiro ponto é mudar aqui a, a placa utilizada. Né? Então, para a gente saber qual placa a gente vai por aqui, né, exatamente o nome, a gente vem aqui em Source, Core, em boards.h. O meu já está aqui, mas caso você não ache, é Ctrl F, SKR e está na mão, certo? Então a gente copia aqui toda essa extensão, né? Board underline BTT underline SKR underline V1.3 e cola aqui. E basicamente são essas 3 coisas que a gente tem que mudar para o Marlin ser configurado para SKR. Então, se eu der um compilar aqui, ele vai compilar para SKR já sem problema nenhum. Vai fazer o download de todos os arquivos que ele precisa, né? E vai compilar e vai gerar o nosso arquivo. Enquanto ele compila aqui, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Caso você ligue a SKR na USB e aqui em... Opa, não é aqui. E aqui em gerenciador de dispositivos ele não instale como uma porta serial, né? Porta com aqui. Dentro da pasta do Marlin tem um driver que você pode estar instalando, caso ele apareça um dispositivo desconhecido, né? A localização dele é aqui, né? Dentro da pasta do Marlin que você tem. Você vai vir aqui em Marlin, Source, HAL, LPC 1768 e dentro dessa pastinha WinUSB Driver, você tem o driver para indicar aqui para o Windows instalar corretamente, né? Porque a SKR, além dela ter essa emulação aqui da porta serial, ela também funciona como um pendrive quando o cartão está
instalado nela, né? Então deixa eu terminar de compilar ali e eu já volto para mostrar como a gente faz o upload do arquivo gerado aqui no computador para a placa. Uma eternidade depois. Então foi compilado aqui, a gente pode ver que gerou sucesso, né? Uma dica, sempre olhe aqui na tela de terminal, né? Porque aqui apareceu que teve sucesso, né? Subir aqui ele mostra para o LPC compilado com sucesso em 2 minutos e 33. Porém, aqui em Problems a gente tem, ele está acusando que tem 12, né? Mas é meio insignificante. Se não deu erro nessa tela de terminal, não precisa se preocupar. Então, a partir disso, a gente tem duas opções. Com a SKR ligada na USB, né, sendo reconhecida como pendrive, vale lembrar, tem que mostrar aqui, ó, pendrive, né? Você pode clicar aqui em Upload, ele vai mostrar aqui, ó, ele inclusive mostra, ó, o upload para o disco F, né? Já jogou o arquivo para a gente e é esse arquivo .bin. Essa é uma forma. Caso você faça o upload por aqui e ele dê erro, você vai vir aqui, ó, marlin.py build lpc e copia manualmente o arquivo .bin e joga no cartão SD da SKR. A partir do momento aqui é só reiniciar. Se o upload for feito com sucesso, ele substitui esse arquivo aqui por esse firmware.cur aqui, né? Essa é uma forma. Você pode também tirar o SD da SKR e ligar num adaptador, que vai dar do mesmo jeito, né? Então, esse é o processo para a gente configurar o Marlin para SKR e de como a gente faz o upload. Agora tem uma parte, né, que é um pouquinho diferente do Arduino. Eu vou vir aqui na minha configuração do Marlin. Se a gente olhar aqui, eu tenho habilitado a fita LED endereçável e ela precisa de um pino de dados, né? Geralmente a declaração nos pinos para o Arduino é feito com o número inteiro, né? 0, 1, 2, 3, 20, 30, 40. Na SKR é diferente. Se você olhar aqui, ó, a definição de pinos para SKR está aqui, ó, P1_08. Opa, certo? Ah, mas como que eu acho isso aqui? A gente tem essa fotinho aqui que ela mostra todos os pinos da SKR e todos os números, né? Qual que é a definição de cada pino. O meu pino 08 é o pino de dados aqui de comunicação com o TMC do extrusor 1. Como eu não uso um TMC aqui na extrusora 1, eu acabei pegando esse pino aqui. Um detalhe é que, né, a configuração de pinos da UART é aqui. Esses dois pinos estão presentes nesse único pino aqui, né? Esse aqui é o que vai para o driver e esses dois estão interligados aqui, né? Aí, por exemplo, também eu tenho aqui controlador de fan, né? Para controlar o cooler dos drivers, né? A gente vê aqui, ó, controller fan pin P1_24. Olhando aqui, eu estou usando o end stop máximo do Z, né? Essa então seria a quarta diferença que você tem que alterar no Marlin quando você sai do Arduino para SKR, né? A nomenclatura de pinos é diferente de uma placa para outra, né? Uma função interessante que eu uso é, como eu não uso dois bicos, né? O que seria para o bloco aquecedor do segundo fica disponível. E aqui ele fala que eu posso usar, se eu usar um hot end só, eu posso usar ele como saída de fan, né? Então, se interessar
essa função, é só vocês procurarem aqui, ó, eu vou jogar um pin. Procura por Extruder Cooling Fans. O que essa função faz? Acima de 50 graus, ela liga o cooler que esfria o dissipador do hot end. Abaixo de 50 graus, ela desliga. Então, ao invés de ligar esse cooler diretamente na fonte, você liga ele no lugar da extrusora 2, né, do aquecedor 2, e ele passa a ser controlado pelo Marlin. É uma função que eu acho interessante, porque você acaba tendo um menor ruído quando a impressora está só ligada sem fazer nada, e uma economiazinha mínima de energia, porque você não vai estar tendo gasto, né? Mas é isso. Configurações da Sky são essas, o resto é configuração de máquina, né? Passos por milímetros, aceleração, jerk, número de extrusores. Isso é igual para todas, o que diferencia são só essas 4 que eu passei. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se inscreve aí e ativa o sininho porque vai estar vindo mais conteúdo. Próximo vídeo eu vou estar falando sobre os TMCs, né, os drivers TMCs para motor de passo. Deixa aquele like para ajudar o canal também. Valeu, falou!